Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, falar de religião é muito complexo. E colocar religião numa campanha política é mais complexo ainda. Um dia desses, Lula foi convidado a um centro de Umbanda para receber uma homenagem. Isso caiu nas mãos dos evangélicos, essa imagem, esse vídeo caiu nas mãos dos evangélicos e eles demonizaram. Nas suas igrejas foi determinado que os membros da igreja não poderiam mais votar em Lula, porque Lula era um bandista. Não, Lula não é um bandista, Lula é um candidato a presidente da República. E como candidato a presidente da República, ele tinha que atender a todos. Afinal de contas, todos são brasileiros e carece da ajuda, do socorro de um presidente da República. Daí o motivo da presença de Lula naquele terreiro. Eu acho que todos os candidatos deveriam fazer isso. Visitar a todos, independentemente do seu posicionamento religioso, da sua vida espiritual. Aí Bolsonaro se aproveitou disso e fez parte da sua campanha baseado nisso. Lula é do diabo, Lula não é de Deus. Mas aí você precisa entender qual é o conceito de Deus de Bolsonaro. De que Deus Bolsonaro está falando? Bolsonaro diz que tem Deus no coração. No entanto, ele prega morte, distribui arma, faz apologia ao crime. Deus não faz apologia ao crime. Deus diz que se a segurança do homem não vier dele, é inútil. O que faz um sentinela? Logo há contradição aí. Só que esta semana circula aí nas redes sociais um vídeo com Bolsonaro numa loja maçônica discursando ao lado da imagem de Baphomet. Quem é Baphomet? Baphomet é um demônio que rege a cabeça dos maçons e de todos os satanistas. Logo, dá-se a entender que Bolsonaro é satanista. O Deus que Bolsonaro diz que é e serve é o Deus dos maçons, Baphomet. Gente, isso é estranho. Mas existem algumas coisas que é bom a gente discutir. Por exemplo, todo servo de Baphomet tem que prestar sacrifício de sangue a ele. E o pior de tudo, sangue humano. E você pergunta, se você quiser um benefício deste Baphomet, você tem que sacrificar seres humanos, tem que oferecer sangue humano. Gente, na campanha de Bolsonaro de 2018, houve um verdadeiro derramamento de sangue. Para que as coisas dessem certo, tem que se oferecer sangue a este Deus Baphomet. Aí você entende, peraí, começa-se novamente a campanha de Bolsonaro e há derramamento de sangue. Aquele cara lá no Paraná que entrou naquela festa de aniversário de um petista e disse, aqui é Bolsonaro, e atirou no cara e matou. Gente, é uma aberração. Matou. O que fez Bolsonaro? Defendeu o cara. Outro no Ceará chegou numa festinha, num bar, e perguntou, quem vota em Lula aqui? O cara se levantou e disse, eu voto em Lula. Ele sacou uma faca, esfaqueou o cara e matou. Sangue
para Baphomet, o Deus de Bolsonaro. Gente, isto é muito sério e muito profundo. É tanto que estão aí com medo que isto chegue aos verdadeiros evangélicos, porque tem muitas pessoas ignorantes, tem muitas pessoas possuídas por esse Baphomet no meio das igrejas hoje, as igrejas evangélicas, mas tem muitas pessoas ignorantes, totalmente desprovidas de Bíblia e de conhecimento. Essas pessoas Bolsonaro chamou de idiota, que ele iria conquistá-la para ele. E conquistou mesmo. Nesse primeiro turno a gente viu que realmente Bolsonaro conquistou o voto dos idiotas. Mas falamos da espiritualidade. Bolsonaro disse que só tira ele do poder Deus. A pergunta que se faz é de que Deus Bolsonaro está falando? Do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou do Deus dos maçons, Baphomet? Isso Bolsonaro tem que se explicar. Qual é o Deus de Bolsonaro? O Deus de Abraão? O Deus dos crentes? Ou Baphomet, Deus dos maçons? Gente, a coisa está pegando. E Bolsonaro vai ter que se explicar. O sangue já foi oferecido. Bolsonaro simplesmente passa a mão nestas pessoas que matam. Bolsonaro faz apologia ao crime. Tem que haver derramamento de sangue para Bolsonaro ganhar as eleições. É isso que exige Baphomet, o Deus de Bolsonaro. Porque o Deus de Bolsonaro não é o Deus da Bíblia, não é o Deus dos crentes, é o Deus das trevas, que exige sangue humano para que ele preste benefício àqueles que recorrem a ele. O que estava fazendo Bolsonaro numa loja maçônica, discursando ao lado da estátua de Baphomet? É isso que Bolsonaro precisa responder aos evangélicos. E por que os evangélicos, sabendo disso, continuam com Bolsonaro? A resposta está na Bíblia. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Isso não quer dizer que o mundo é do maligno. O mundo jaz no maligno. Por quê? O homem tem livre-arbítrio. Ele decide o bem ou pelo mal. Se ele se decidir por Deus, amém, glória a Deus por isso. Mas se ele se decidir por Baphomet, se prepare. Porque Baphomet vai exigir sangue humano. A pergunta que se faz, não é isso que está acontecendo no entorno de Bolsonaro e da sua campanha? O que é que está havendo? Derramamento de sangue humano. Não é um sangue qualquer. Só serve para Baphomet sangue humano. Gente, abra os seus olhos. Estudem. Leiam mais a Bíblia e entendam os mistérios que está implícito nas entrelinhas da Bíblia, para entender o que é que está acontecendo no seu entorno e no entorno de Bolsonaro. Por que Bolsonaro tem esta adesão toda? Porque o mundo jaz no maligno. E a Bíblia, nesse contexto, ele diz que o povo tem o governante que merece. Se Bolsonaro ganhar, gente, é que o que o povo merece é Bolsonaro. Sabe, o povo está com a mente cauterizada. Enquanto estiverem cauterizados, não enxergarão a luz, não enxergarão nada, porque estão enfeitiçados pelo Deus de Bolsonaro. Baphomet, não o Deus de Abraão.
Por isso, olha aqui, Bolsonaro. Tu não engana ninguém. Tu só enganas os idiotas como dizes tu. Só que os teus dias estão contados. E há diferença de quem serve e diferença de quem não serve. Tem pessoas de Deus, muitos homens de Deus, estão clamando, estão orando e pedindo pelo presidente Lula. E aí veremos quem serve a quem. Tu dizes que Lula é um bandista, mas tu se apresenta ao lado de Baphomet. Lula é um bandista ou você é satanista? Aí está uma pergunta para você responder aos milhões e milhares de pessoas, inclusive evangélico. Por isso, te prepare. Lula, vem aí.